limites e desigualdades, seção 2. Vamos tentar agora avançar o máximo possível, tá? Primeira coisa que ele fala, todo mundo vendo grandão aí na tela, tudo bem? Primeira coisa que ele fala é importante para evitar confusões posteriores, tá certo? Presta atenção nesse primeiro parágrafo, porque ele vai usar muito essa expressão aí, N suficientemente grande. Tá? O que significa N suficientemente grande? É muito comum nos livros de análise e topologia, os caras virem com essa expressão. Tá? Seja P uma propriedade referente aos termos de uma sequência Xn. Uma propriedade qualquer. Por exemplo, Xn fica menor que zero. Isso é um exemplo de P. Xn fica negativa. Tá? O Xn fica positiva. Ou o Xn fica constante, igual a 1, ou fica constante igual a 2, tá? Ou Xn fica pequena, ou Xn fica tão pequena quanto você queira, ou Xn fica tão grande quanto você queira. Isso são exemplos de P, tá certo? De propriedades que você pode falar sobre os termos de uma sequência. Seja P uma propriedade referente aos termos de uma sequência Xn. Diremos que, para todo n suficientemente grande, Xn goza da propriedade P. O que significa goza da propriedade P? Significa tem. Gozar é ter, pelo menos aqui no contexto de matemática. Então, dizer que goza da propriedade não é que está fazendo piada da propriedade, significa que tem a propriedade, tá? Então, para todo n suficientemente grande, Xn tem a propriedade P. Se eu falar essa frase, ó, gente, para todo... Vocês estão vendo aqui nessa sequência que para todo n suficientemente grande, a sequência vai ficar negativa. Os termos da sequência vão ficar menores do que zero. Por exemplo, o que eu vou estar querendo dizer com esse n suficientemente grande? Que é um n grande pra caramba, tendendo ao infinito? Não. É suficientemente grande. O que isso aí significa é o seguinte, olha aí o que ele explica. Isso diremos que para todo n suficientemente grande, Xn goza da propriedade P ou tem a propriedade P, para significar que existe um n0 pertencente aos naturais, tal que para n maior que n0, a Xn goza da propriedade P. Então, falar que é para n suficientemente grande, no fundo é dizer que existe um n0, pode ser um n0 grande, pode ser um n0 pequeno, pode ser inclusive 1. Pode ser inclusive 1, pode ser 10, pode ser 1.500.000, mas existe um n0 a partir do qual a propriedade acontece, tá certo? A partir de um n suficientemente grande, aquela propriedade acontece. Existe um n0, tal que para n maior que n0, a Xn passa a gozar daquela propriedade, passa a ter aquela propriedade, tá? Bom, interessante, porque aparece muito essa expressão. Vamos dar uma olhada agora nesses teoreminhas. É um teorema só, teorema 5, e 2 corolários, que eles servem de embasamento para o teorema do sanduíche. Acho que dá para ver tudo isso na aula de hoje e ainda entrar aqui no operações com limites, tá? Aí lá pelo meio de operações com limites eu vou encerrar a aula, porque senão vai começar a ficar muito cansativo, tá? Mas vamos ver esse teorema aqui. Teorema 5, olha só, teorema 5, presta atenção. Seja limite de Xn igual a A, tá certo? Olha que legal esse teorema. Se você pegar um número B que é menor que o A, ou seja, pegar um número que está um pouco menor que o limite da sequência, então, para todo n suficientemente grande, acabou de usar a expressão, para todo n suficientemente grande, tem-se que a Xn é maior do que B. Tá? Então, olha só, turma, em primeiro lugar, antes de eu começar a discutir aqui a demonstração, mas e o analogamente? Não, depois a gente vê o analogamente. Vamos fazer a demonstração dessa primeira frase primeiro, para não confundir. Mas eu quero fazer um comentário antes. Professor, tem como eu visualizar, muito abstrato para mim, tem como eu visualizar esse negócio de Xn, limite de Xn? Tem. Eu inclusive, coloquei num dos vídeos para vocês, eu não sei se vocês assistiram. Num dos vídeos para vocês, eu coloquei umas figuras. É que se eu quiser mostrar agora aqui, eu vou ter que tirar o PDF, porque esse aplicativo aqui não mostra duas coisas ao mesmo tempo, pelo menos não que eu saiba. Se alguém descobrir como fazer isso, aí depois me explica. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Você pode imaginar, sabe um gráfico de função que tem o eixo x, aqui minha régua. Deixa eu pegar minha régua. Tem o eixo x e tem o eixo y. Tem aqui o eixo x e o eixo y, geralmente num gráfico de função. X, y. Deixa eu pegar preto que é melhor. X e y. Tá lá. Aí você tem a curvinha aqui, que é o gráfico da função. Todo mundo já está acostumado a fazer isso na escola e na universidade.
A sequência você pode imaginar do mesmo jeito, só que em vez de você imaginar uma curva, você imagina pontos. x1, ponto. x2, ponto. x3, ponto. Conforme os valores. Se for ficando pequeno, você imagina os pontos diminuindo. É como se você estivesse visualizando um gráfico da sequência. Não se costuma falar muito disso, porém não é errado. Eu gosto de pensar muitas vezes assim. Às vezes eu não penso em desenho nenhum. Eu estou lá fazendo lá os épsilons, n0 e estou vendo só a conta ali, usando desigualdade triangular, e não estou nem mentalizando nada de imagem. Mas às vezes, por exemplo, quando eu quero pensar um exemplo de uma sequência ou uma convergência, se caísse numa prova para mim, para entrar numa empresa, salário de 20 pau por mês. Olha, folha em branco, represente graficamente para nós como que o senhor visualiza uma sequência convergente. Que a gente quer ver, aqueles vários psicólogos olhando lá para ver se eu tenho visualização. Aí eu falo, uma sequência matemática de números reais? Sim, uma sequência de números convergentes. Qual? Aí já perdeu o ponto na entrevista, né? Não, não é qual. A gente já fez a pergunta. Como que o senhor visualiza uma sequência convergente? Eu faria o seguinte, eu faria o desenho exatamente como isso aqui, um eixo X, um eixo Y, e vários pontinhos convergindo para um certo platô. Você imagina um platô, pode colocar um pontilhado, chama ele de azinho, geralmente esse livro usa azinho para o limite. Chama lá, azinho, e põe um pontilhado horizontal na altura do azinho. E aí você faz vários pontos, indo para frente, claro, x1, x2, x3, x4, chegando cada vez mais perto desse azinho. Não necessariamente encostando no azinho, mas chegando cada vez mais perto, nunca pode afastar. Faz aquele desenho e mostra para o cara, tá aqui, isso aqui é uma sequência convergente. Ah, tá. É o único jeito que tem dela ser convergente? Não. Você pode imaginar os pontinhos vindo por cima e chegando cada vez mais perto do azinho. Você pode imaginar os pontinhos oscilando. Sequência que não é monótona, por exemplo, ela oscila. Você pode imaginar os pontinhos para cima, para baixo, para cima, para baixo. Só que cada vez vai ficando menos distante, até que praticamente estabiliza ali no azinho. Estou falando isso para vocês terem uma ideia também visual, tá certo? É que eu não quero tirar o PDF aqui da tela. Mas tem no vídeo, procura um dos vídeos lá meu, que eu botei várias figuras dessa dos pontinhos no gráfico para representar a sequência. Vale a pena você ver lá para você ver essa visualização, tá? Bom, então beleza, queria só falar disso, porque agora daqui para frente nós vamos ficar falando bastante de limite de sequência, como você já deve estar percebendo desde a aula passada. Então, olha só, imagina que você tem uma sequência xn cujo limite é A. Então, você pode imaginar aqueles pontinhos lá chegando cada vez mais perto do A. Se eu pego um número B que é menor do que A, quer dizer, eu estou forçando essa visualização para você ver como faz sentido o teorema. Se eu pego um número B menor do que A, então, para todo n suficientemente grande, a xn vai estar para cima do B. Ué, mas é claro, se eu tenho aqui o nível A e os pontinhos estão chegando cada vez mais perto do A, para qualquer B que eu pegar para baixo do A, vai ter uma hora suficientemente para frente, quer dizer, vai ter um N suficientemente grande, onde o pontinho vai passar para cima do B, porque ele vai estar se aproximando cada vez mais do A, tá certo? Isso é mais ou menos como eu falar assim, se você está indo para Corumbá, vai ter um momento que você vai passar de Miranda. Por que você vai para frente de Miranda? Por que você sabe disso? Claro, se você está indo para Corumbá a partir daqui de Campo Grande, né? Você está indo para Corumbá a partir da Bolívia, aí você nunca vai chegar em Miranda. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando indo para Corumbá a partir de Campo Grande, saindo de Campo Grande para Corumbá. Se você sair de Campo Grande indo para Corumbá, o teu limite que você vai atingir é Corumbá, em algum momento você vai passar de Miranda. É óbvio para mim isso. Por que é óbvio? Porque Miranda está para cá de Corumbá. Então você vai ter que passar por ela para chegar, tá? É a mesma coisa aqui. Se o limite de xn é A, e você pega um B que é menor que A, então para todo n suficientemente grande, o xn fica maior que B. Esquece o analogamente. Depois, vamos ver como é que ele demonstrou essa frase aqui. Tome um epsilon igual a A menos B. Vamos ver o raciocínio. Bom, como ele está imaginando, volta para o enunciado, como A é maior que B, porque lembra que epsilon tem que ser sempre maior que zero. Não existe, aqui no contexto de análise, epsilon negativo e nem epsilon igual a zero. Epsilon é sempre maior, é um número positivo, tá? Então, beleza. Tome epsilon igual a A menos B, perdão, né? Porque A é maior que B. Então, epsilon é maior que zero. Tá legal? E aí ele usa uma malícia aqui, ele passa o B para o outro lado. Ele diz, bom, a gente pode reescrever então, já que epsilon é igual a menos B, B é igual a A menos epsilon. Só passou o B para o outro lado e o epsilon para o outro lado. Pela definição de limite,
né, voltando um pouquinho na definição de limite que a gente já relembrou hoje, existe um n0 dos naturais, tal que para n maior que n0, o xn fica entre a menos epsilon e a mais epsilon. Isso aí é a definição de limite, tá? Então, o que ele faz? Bom, se o a menos epsilon, como ele disse antes, é igual a b, e pela definição de limite para n maior que n0, ou seja, para n suficientemente grande, o xn vai estar entre a menos epsilon e a mais epsilon. Por que eu digo que isso aí é a definição de limite? Porque isso aí é equivalente àquele módulo que aparece no limite. Na definição mesmo de limite aparece o módulo lá, como ele escreveu no livro. Módulo de xn menos a menor que epsilon. Ora, mas módulo de xn menos a menor do que epsilon é equivalente a isso que ele acabou de escrever aí. Xn entre a menos epsilon e a mais epsilon. Então, e você acabou de escrever na linha de cima que a menos epsilon é igual a b. Então, você pode trocar esse a menos epsilon por b. E aí fica xn maior do que b, que é justamente o que você queria demonstrar ali no enunciado do problema, tá certo? A outra afirmação se prova analogamente. Qual que é a outra anotação? Vamos entender ela. A outra afirmação. A outra afirmação é, se o limite for a, e eu, ao invés de pegar um b menor do que a, eu pegar um b maior do que a. Aí, para n suficientemente grande, a xn vai ser menor do que b, não vai ser maior. Ah, tranquilo. Tranquilo também. Se eu tenho aqui o limite a xn está indo cada vez mais perto do a, e eu pego um b que está para cima do a, em algum momento essa sequência vai estar para baixo do b. Às vezes ela está para sempre para baixo do b, se ela estiver vindo para o a por baixo. Ela vai estar para sempre para baixo do b. Mas se ela estiver vindo para o a por cima, e o b está maior do que o a, vai ter um momento que ela vai passar para baixo do b. Tá certo? Bom, tá legal. Dois corolários. Daqui a pouco eu volto para ver perguntas de vocês. Dois corolários. Corolário 1. Corolário significa consequência. Quer dizer, uma vez que você entendeu esse teorema, quais são duas consequências dele? Né? Ele tem as seguintes consequências. Em primeiro lugar, se o limite da xn é a e o a é maior do que zero, é um número positivo, quer dizer, toda sequência que converge para um número positivo, para n suficientemente grande, a sequência fica positiva. Ah, que teorema bonito. Ah, professor, como é que eu posso demonstrar? Muito fácil, só pega o teorema anterior e troca o b por zero. Só, mais nada. É uma linha só a demonstração. Tome b igual a zero no teorema anterior. Já aparece esse corolário. Se você colocar zero aqui no lugar de b, fechou, né? B menor que a vai virar a maior que zero, né? E xn maior, b menor que xn vai virar xn maior que zero. Acabou. Por isso que é um corolário. Ele realmente é uma consequência direta do teorema anterior. E é bonito de pensar nisso, né? Uma sequência cujo limite é um número positivo, ela não precisa ser toda positiva. Mas, com certeza, a partir de um n suficientemente grande, ela vai ficar positiva e não volta mais para o negativo. Por quê? Porque ela está chegando cada vez mais perto daquele limite. Se o limite está para cima do zero, vai ter uma hora que ela vai ter que ir para cima do zero e não vai voltar mais. Né? O limite é como se fosse um ímã que está atraindo a sequência. A sequência está sempre chegando cada vez mais perto dele. Você pode imaginar assim também. É uma visualização meio física da sequência de números. Tá? Bom, beleza. Ele tem um analogamente também esse corolário. Né? Analogamente, se o a for menor do que zero, se o limite da sequência for um número negativo, então a sequência vai ficar negativa, xn é menor que zero, para todo n suficientemente grande. Tá certo? Bom, mesma coisa, mesmo raciocínio. A sequência está convergindo para um menos 3. Por mais que essa sequência tenha vários termos positivos, como ela está convergindo para menos 3, como ela está chegando cada vez mais, ela pode chegar tão perto do menos 3 quanto eu queira, vai ter uma hora que ela vai ter que passar para baixo do zero, para poder se aproximar do menos 3. E nessa parte ela ficou negativa e não volta mais. Tá certo? Para n suficientemente grande. Bom, quando você... Uma outra coisa interessante, que eu vou dando aula, vou lendo esse livro, vou falando para vocês, eu vou lembrando de várias coisas quando eu era aluno também. Então, uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, quando você tiver o teu cérebro, a tua mente, combater muito uma ideia, você pega um teorema desse e fala, não, para mim isso aí tá furado. Não, eu não estou conseguindo entender. Uma coisa que ajuda muito é você tentar pegar uma folha em branco depois e criar algum exemplo você mesmo. Porque se você está conflitando, você não está aceitando que aquilo lá dá certo. Então, se não dá certo, deve ter um exemplo que mostra que ele está furado. Deve ter um contra-exemplo. A expressão certa é essa, contra-exemplo.
tenta criar um contra-exemplo. A hora que você for tentar criar um contra-exemplo, às vezes no processo de criar o contra-exemplo, cai a ficha. Ah, não, já entendi. Isso aqui não tem como, vai dar certo mesmo sim sempre. Tá? Mas ajuda muito. Mas é uma coisa que eu não tenho como fazer por vocês. Por isso que eu tô... Como é que eu vou fazer a vontade de criar um contra-exemplo? Não tem como. É você que tem que ter essa vontade de pegar a folha e criar, tá certo? O que eu posso falar é ir comentando, assim, lendo, explicando, deixando didático o máximo possível. Tá? E dando essas dicas de tentar criar contra-exemplo. Caso a sua mente combateu a ideia. Se a sua mente já aceitou a ideia, aí você não vai ficar perdendo tempo criando contra-exemplo. Tá? É no caso de você ter uma sensação de que aquilo ali está errado, que tem um jeito de burlar aquilo. Né? Corolário 2. Imagine que a sequência xn tem como limite A, e imagina que a yn tem como limite B. Limite xn é A, limite yn é B. Se a xn for menor ou igual que yn, para todo n, aí não é para n suficiente... Ah, não, para todo... Ah, sim, é suficientemente sim, é que eu não tinha lido aqui. Para todo n suficientemente grande, tá? Então, quer dizer, nem precisa ser para todo n. Imagina que, que a partir de um certo a partir de um certo n0, para todo n maior que n0, a xn fica menor ou igual que yn. Tá? Então, o limite da xn também vai ser menor ou igual que o limite da yn. Mas, professor, mas isso é extremamente intuitivo, hein? Uma xn está sempre menor ou igual que uma yn. Ou pelo menos não para sempre, mas para um n suficientemente grande. Para frente de um n0, do n0 até o infinito, a sequência xn fica para baixo da yn. Menor ou igual. Pode até encostar, mas não passa. Menor ou igual. Então, o limite das duas, caso elas tenham limite, o da que está por baixo, o limite da que está por baixo vai ser menor ou igual do que o limite da que está por cima. Sim, é bem intuitivo e é verdade, é um teorema, acabamos de ver. Só que olha essa observação que ela fez antes, que o autor fez depois. Antes não, depois. Pula aqui um pouquinho a demonstração, olha essa observação que ele fez depois, que eu acho muito interessante. Se não fosse menor ou igual, como lá no corolário, fosse menor, xn menor que yn, não se poderia concluir que A é menor que B. Quer dizer, com o menor ou igual, você pode concluir que é menor ou igual ao limite. Mas com estritamente menor, não dá para concluir que é estritamente menor. Que coisa é essa? Aí, bom, aí, se não dá, deve ter um contra-exemplo, aquilo que eu acabei de falar. E ele deu o contra-exemplinho aqui, ó. Imagina uma sequência constante igual a zero, x1 é 0, x2 é 0, x3 é 0, fica 0, 0, 0, 0, 0, sequência constante. E imagina uma sequência... Bom, se ela é constante igual a zero, você concorda que ela tem limite, né? Qual que é o limite dela? Zero. Ela já convergiu para zero, desde o começo, tá? E uma sequência yn igual a 1 sobre n. Ah, ela é 1, meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. Ela é convergente, essa sequência? É. Ela também é convergente. Qual que é o limite dela? Zero, também é zero. E outra coisa, a xn é sempre estritamente menor que a yn? É, porque zero vai ser sempre menor do que 1 sobre n. Olha que interessante. Mas eu posso afirmar que o limite da xn é menor do que o limite da yn? Não, eles são, na verdade, iguais os limites. O limite das duas é zero. Interessantíssima essa observação aqui. Isso aqui daria uma questão de prova. Muito bacana. Você poderia pedir assim, item A, demonstra o corolário, né? Demonstra que se limite de xn é igual a limite de yn é igual a b, e a xn é sempre menor ou igual que a yn para n suficientemente grande, então o A é menor ou igual que o B. E no item A, no primeiro item Izinho, você perde isso. Item II, segundo item. Aí você fala, prove que o mesmo não vale para xn menor que yn. Aí o cara dá esse contra-exemplo aí. Fala, ó, tem uma sequência xn que é constante igual a zero, que é menor que a yn, que é 1 sobre n, porém o limite da xn não é menor que o limite da yn. Na verdade, os limites são iguais. Iguais a zero, no caso. Tá legal? Mas vamos ver só a demonstraçãozinha aqui, para a gente poder matar o sanduíche também, que eu estou querendo comer esse sanduíche aqui. Então, olha só. A demonstração desse corolário aqui é a seguinte, tá? Depois a gente lê o in particular aqui. Vamos ver a demonstração primeiro. Bom, claro que ele vai usar o teorema 5, porque é um corolário. Corolário é algo que vem do teorema. Com efeito, aí fez por contrapositivo aqui, pelo visto, né? Negou a hipótese, negou a tese,
né? Imagina que você não tivesse A menor ou igual que B. Então, você teria A maior que B, né? Ou seja, B menor do que A. Com efeito, se fosse B menor do que A, então a gente poderia pegar um número C, um número real C, que tivesse entre os dois. Se o B e tivesse entre os dois da seguinte modo: o B ficaria menor que o C, que é menor que o A. Se B é menor que A, eu posso pegar um C, tal que B é menor que C, que é menor que A. Perfeito. Tá? E teríamos pelo teorema 5, claro que pode usar o teorema 5, porque o teorema 5 ele dizia justamente, quando eu pego um C que está para cima do limite de uma sequência, que no caso o B é limite de quem? O B é limite da YN. Se eu estou pegando um C que está para cima do limite dela, vai ter um momento que a YN vai ficar para baixo do C. Olha lá, para N suficientemente grande, YN fica menor que C, já está escrito aqui embaixo. Por outro lado, eu estou pegando esse mesmo C menor do que A. E o A é o limite da Xn. Então, pelo teorema 5, para N suficientemente grande, a Xn vai ficar maior do que C. Porque o C está menor do que o limite dela. Então, Xn fica maior do que C. Ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, você vai ter YN menor do que C e a Xn maior do que C. Então, conclusão, a YN ficou menor do que Xn para N suficientemente grande. Só que isso contradiz a hipótese do teorema, do corolário, porque na hipótese do corolário não dizia que a YN é menor que Xn, dizia o contrário. Dizia que a Xn é menor ou igual que a YN. Então você negou a tese, A menor do que B, A menor ou igual a B, você colocou A maior que B, e você chegou no contrário da hipótese. A hipótese era X menor ou igual que Y, você chegou em Y menor do que X, tá certo? Então tá comprovado o corolário. O que é esse em particular? O em particular é o seguinte, se você imaginar a YN uma sequência constante igual a B, tá? O limite da YN tem que ser igual a B para dar certo o corolário. Um dos casos onde isso vai acontecer, onde o limite de YN da B, uma possibilidade que tem para isso aí, é a sequência YN ser B, 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 constante igual a B. Se você imaginar isso, em particular, você pode trocar o símbolo de YN por B, porque todos os YN são igual a B. Aí você vai descobrir o seguinte, ó, quando o Xn é menor ou igual a B, quer dizer, quando o Xn é uma sequência limitada superiormente, para todo N suficientemente grande, então o limite da Xn, que é o Azinho, vai ficar menor ou igual que B, tá certo? Então, você acabou tirando um resultado aqui para sequência limitada superiormente, a partir de um corolário que não estava falando nada de limitada superiormente, estava falando só disso aqui, tá? Bom, é um caso particular, por isso que ele colocou em particular, tá? Agora, aí o teorema diz o seguinte, beleza, imagina que eu tenho duas sequências, Xn e Yn, com o mesmo limite, imaginem, por exemplo, essas que eles falaram, a Renata e o Marcelo, 1 sobre n, 1 sobre 2 elevado a n, ou 1 sobre n, 1 sobre n ao quadrado, são exemplos possíveis, perfeito, e outros infinitos possíveis exemplos. É esse que eles deram, tá perfeito. Agora imagina que existe uma terceira sequência Zn que fica entre as duas, para n suficientemente grande. Tá? Quer dizer, o que significa, foi o que eu comecei explicando, o que significa a frase para n suficientemente grande? Existe um n0, a partir do qual, para sempre, aquilo acontece. Para todo n maior que n0, a Zn vai ficar maior ou igual que a Xn, e a Zn vai ficar menor ou igual que a Yn. Ah, professor, mas e se ela ficar para sempre? Não é a partir de n0, desde o n igual a 1. Todos os termos dela, Zn, está entre as duas. Também já funcionou. É o que eu falei, n suficientemente grande não é por 200 milhões para cima. N suficientemente grande existe um n0 a partir do qual o negócio acontece para sempre, a partir do n0. Então, se esse n0 for 1, se desde o primeiro termo ela for entre xn e yn, que nem está escrito aí, beleza, já valeu, tá? Então, vamos ver, será que vocês conseguem, vamos voltar para a sala, vamos voltar para o chat aqui. Vocês dois, por exemplo, Marcelo, Renata, ou qualquer outro aluno, vocês, baseado no próprio exemplo que vocês mesmos deram, de xn e yn, vocês conseguiriam digitar para mim agora uma Zn, uma sequência que fica ou desde sempre, desde o começo, ou a partir de um certo n, tanto faz, uma sequência Zn que fique entre as duas que vocês digitaram aí. Vamos ver se eles conseguem digitar algum exemplo. Por exemplo, no caso da Renata, uma sequência que esteja maior ou igual
que... Bom, primeiro você tem que identificar qual das que você digitou que é menor, qual que é maior, né? A menor, no caso aqui, aí eu vou ter que refazer o que eu falei. A menor, no caso da Renata, é 1 sobre 2 elevado a n, que é um número menor do que apenas 1 sobre n. Então, o 1 sobre 2 elevado a n, no caso da Renata, é o xn. E o 1 sobre n, no caso da Renata, é o yn. E a mesma coisa acontece no caso do Marcelo também. Porque 1 sobre n ao quadrado, obviamente, vai dar um número menor do que 1 sobre n. Então, no caso do Marcelo, xn é 1 sobre n ao quadrado, o yn seria 1 sobre n. E aí, quem seria um zn que vocês poderiam bolar? Vamos ver o pessoal. Olha aí. Olha a Catiele, olha a Catiele. Catiele Painolasso. 1 sobre n menor ou igual a 1 sobre n mais 1. Não, mas aí eu acho que você inverteu. Eu entendi o que você pensou, mas será que o sinal da sua desigualdade não está tudo invertido? O que é menor, 1 sobre n ou 1 sobre n mais 1 ao quadrado? Não sei se você concorda com o que eu estou falando. Porque esse símbolozinho, essa flechinha para a esquerda que você colocou, eu estou entendendo como menor ou igual. Menor ou igual. Aí você vai me dizer que 1 sobre n é menor ou igual que 1 sobre n mais 1? Você está me afirmando que meio é menor ou igual que 1/3, por exemplo? Mas não é 1/3 que é menor ou igual a meio. Teu exemplo, você pegou boas sequências, só que você escreveu isso, você escreveu ao contrário. Deveria ter escrito aqui assim, ó, deixa eu ver se eu... ou então troca, como não... daria para a gente escrever assim o seu exemplo, ó, 1 dividido por n mais 1 elevado ao quadrado, que é menor ou igual, para aproveitar o mesmo símbolo que você usou, menor ou igual que 1 dividido por n mais 1, que é menor ou igual do que 1 dividido por n. 1 dividido por n. Olha aí. Você já criou já um exemplo diferente do Marcelo, diferente do da Renata. Mas valeu, tá perfeito aqui. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para vocês. Olha lá. Quer dizer, aí ficou assim, a minha xn é 1 sobre n mais 1 elevado ao quadrado. A minha xn. A minha yn lá do lado direito é 1 sobre n. Aí eu arranjo uma zn que está sanduichada entre as duas, né? Então ela está lá, 1 sobre n mais 1. Tá certo? 1 sobre n mais 1 é menor do que 1 sobre n e é maior do que 1 sobre n mais 1 ao quadrado. Tá certo? De nada e parabéns pelo seu exemplo. Mas você entendeu o que eu estou falando. A turma está entendendo o que eu estou falando. Bom, então, o que significa? Isso aqui é um exemplo, não é que o teorema é sobre essas sequências aqui. Essas sequências são apenas um exemplo para ilustrar o teorema. Então, o que acontece? Se você, vamos supor que você, claro, todo mundo sabe que o limite de 1 sobre n mais 1 vai dar 0, mas vamos supor que você não soubesse. Vamos supor, imagina, só para um efeito de exemplo, que você olhasse para 1 sobre n mais 1 e falasse, puxa, eu não tenho a menor ideia de qual que é o limite de 1 sobre n mais 1. Aí você perceberia, ela é a sua zn ali no meio. Aí você perceberia que ela está entre a 1 sobre n mais 1 ao quadrado e a 1 sobre n. Aí o que acontece? A 1 sobre n você sabe que vai para 0. A 1 do lado direito, por cima. A 1 sobre n mais 1 ao quadrado, você também percebe que vai para 0. Opa, a que está por cima e a que está por baixo está indo para 0. Adivinha qual que vai ser o limite da 1 sobre n mais 1? 0. Teorema do sanduíche. Tá certo? Então, vamos ver como é que ele demonstra isso aqui. Eu fiz também uma demonstraçãozinha lá na minha digitação, já vou mostrar para vocês. Então, teorema do sanduíche. Se limite de xn é igual a limite de yn, que é igual a um certo a, no nosso exemplo ali foi 0, mas poderia ter sido qualquer outro número, a. E a zn, para todo n suficientemente grande, ou desde n igual a 1, tanto faz. Ela fica entre xn e yn, xn menor ou igual que zn, menor ou igual que yn, então o limite da zn vai ser igual ao a. O limite da do meio vai ser igual ao limite das da ponta, tá certo? Demonstração. Bom, ele quer provar um limite, né? E ele tem que partir desses dois limites que ele já tem, que é o limite de xn igual a, limite de yn igual a, tá certo? Então ele escreve assim, dado epsilon maior que 0, existem N1 e N2 pertencentes aos naturais, tal que, pá, o que é esse negócio que ele escreveu depois do tais que? Esse negócio é apenas esse fato aqui, de que o limite de xn é igual a a. O que significa dizer que o limite de xn é igual a a? Existe um N1 pertencente aos naturais, tal que para n maior que N1, a xn fica entre a menos epsilon e a mais epsilon, dado um epsilon maior que 0.
O que significa dizer que o limite de yn é igual a A? Significa que existe um N2 pertencente aos naturais, tal que N maior que N2, implica que a YN vai estar entre A menos Epsilon e entre A mais Epsilon também, igual a XN. Por quê? Porque o limite da YN também é A. O mesmo A que é o limite da XN. Então, para ela... Só que, tal como a YN é diferente, aí tem a questão do N0, né? Não é o mesmo N0 para as duas. É um N1 para uma e um N2 para outra. Por quê? Porque como são fórmulas diferentes em cada sequência, talvez o N0 que você tem que pegar para que uma fique menor que Epsilon, vai ser um N0 diferente do da outra. Às vezes uma já entra no A menos Epsilon, A mais Epsilon mais fácil. Às vezes a outra vem caindo para o limite mais devagar. Ela vai entrar lá no A menos Epsilon, A mais Epsilon mais lá para frente. Então você não pode usar o mesmo N0. A princípio tem um N1 para uma e um N2 para outra. Tá ótimo. Aí entra o max. Você vê que esse max aqui é bem utilizado também, né? É o maior elemento de um conjunto finito. Aqui, como tem só dois elementos, é o maior dos dois, tá certo? Seja N0 igual ao maior dos dois. Se N for maior que N0, aí as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Porque se o N0 já é o máximo dos dois, a hora que você mandar o N para frente do N0, ele já está para frente do N1 e já está para frente do N2 ao mesmo tempo. Então, aí vão acontecer as duas linhas de desigualdade aqui, a linha de desigualdades do xn e a linha de desigualdades do yn. Aí ele juntou as duas numa só. E nesse passo aqui que eu fiz diferente na minha demonstração, porque ele já jogou o Zn entre o xn e o yn aqui, como se fosse uma coisa assim que é garantia que já vai ter, só pelo fato do n ser maior que n0, ou seja, só pelo fato do n ser maior que o n1 e n2, né? Só que aí eu divirjo um pouco dele, eu falo, claro que eu entendi o que ele fez, está certa a demonstração, mas eu sou um pouco mais detalhista, eu falo assim, não, você precisa ainda de um N3. Para que você vai ter um N3? Você vai ter um N3 para garantir que a Zn está entre as duas. Porque no enunciado do teorema não está escrito que para todo N que você quiser, a Zn está entre xn e yn. No enunciado do teorema está escrito que para todo N suficientemente grande. Vai saber se esse N suficientemente grande já é o N1 e o N2. Talvez seja um N3 mais para frente ainda. Então, na minha demonstração, eu coloquei N1, N2, N3, né? Mas só para terminar dele, ele fala assim, ele ignora essa história do N3 e coloca assim, para N maior que N0, a Xn vai estar entre A menos Epsilon e A mais Epsilon, a Yn vai estar entre A menos Epsilon e A mais Epsilon, e a Zn, ele imaginou que sei lá, para sempre, né, que já tá bom para ela, já o N1, N2, a Zn vai estar entre Xn e Yn. Aí, resultado, como a Zn está entre os dois, e os dois estão entre A menos Epsilon e A mais Epsilon, asanduichou. A Zn também está entre A menos Epsilon e A mais Epsilon. Aí ele usou a notação de intervalo, mas é a mesma coisa, tá? Dizer que Zn pertence ao intervalo A menos Epsilon, A mais Epsilon, significa que A menos Epsilon menor que Zn, menor que A mais Epsilon. Conclusão, limite de Zn é igual a A, tá certo? Beleza, fechou o teorema. Lindo esse teorema, linda demonstração. Deixa eu só mostrar a minha para vocês aqui. A minha eu escrevi assim, ó, teorema do sanduíche. Aqui, ó, ou também conhecido como teorema do confronto, né? Eu escrevi assim, enunciado igual, limite de xn igual a limite de yn, que é igual a xn menor ou igual a zn menor ou igual a yn, para todo n suficientemente grande. Então, limite de zn é igual a A, tá certo? Conclusão, ó, você vê que eu peguei 3 n's. Dado epsilon maior que zero, existem n1, acho que eu vou dar mais um, que vocês não estão conseguindo enxergar, né? Eu tinha esquecido a questão do zoom que o Celso Marley falou para mim outro dia, desculpa aí. Dado epsilon maior que zero, existem N1, N2, N3 pertencente aos naturais, tal que o N1 igual dele, igual do Elon. N maior que N1 implica que a Xn está entre A menos Epsilon. Por quê? Porque o limite dela é A. N2, N maior que N2, implica que a Yn está entre A menos Epsilon. Por quê? Porque o limite da Yn é A. E aí eu insiro essa ideia do N3. Existe também o N3, né, já que ele falou que para N suficientemente grande, a Zn vai estar entre Xn e Yn, eu vou seguir o mesmo raciocínio e vou dizer, ó, existe um N3 pertencente aos naturais, tal que para N maior que N3, a Zn fica entre Xn e Yn. Agora, o meu N0 é o max de N1, N2 e N3. Então, pegando o N0, que é o maior valor desses três, aí as três coisas vão acontecer, essas três que estão aqui em cima. Então, o que vai acontecer? Essa linha de desigualdades aqui. E, portanto, a Zn
ficou entre A menos epsilon e A mais epsilon para quando N é maior que N0. Para qualquer epsilon dado. Bom, isso significa que o limite da Zn é A, e está demonstrado o teorema. O próximo item aqui é operações com limites, tá certo? Eu vou voltar aqui nesse teoreminha, no exemplo, mas antes eu já quero... Opa, moto aí freando. Antes eu já quero falar quais são as operações para você, porque essa demonstração aqui das operações está muito simplesinha, eu vou deixar para vocês lerem sozinhos a demonstração aqui das operações, tá? Mas antes que a gente termine a aula, quais são as operações básicas com limite que eles põem aqui? Se você tem um limite de uma sequência xn igual a A e o limite de uma sequência yn igual a B, o limite da soma é igual à soma dos limites. Tá? Toda vez que você vê Azinho, é como se você estivesse vendo o limite de xn. Tá? O Azinho é igual ao limite de xn. O Bzinho é igual ao limite de yn. Então, no fundo, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, ó, limite de uma soma de sequências é igual à soma dos limites das sequências. Ah, professor, o que é uma soma de sequências? É que nem você somar vetor, quando você tem as coordenadas. Quando você tem dois vetores lá em VGA, vetor 1, 2, 3, 0, 1, menos 1, como é que você soma os dois? Você não soma coordenada a coordenada? Não é assim que a gente faz em VGA, capítulo 6, lá do livro do Boulos? A mesma coisa aqui. Você pode... Ah, professor, então a sequência é como se fosse um vetorzão com infinitas coordenadas? É exatamente isso a sequência. Não é nem como se fosse, ela é isso. Toda sequência é um vetor num espaço de dimensão infinita, num espaço vetorial de dimensão infinita. Então, quando você soma duas sequências, você está somando coordenada a coordenada. Tá? Então, por exemplo, qual que é o primeiro termo da sequência? Xn mais yn. O primeiro termo da sequência, que é a soma das duas, é x1 mais y1. Qual que é o segundo termo? É x2 mais y2. Terceiro, x3 mais y3. E assim por diante. Tá? Então, existe essa operação, ela está bem definida, soma de sequências. E aí ele já está ensinando para a gente que dá para fazer conta com isso. Tem as operações. Limite da soma de duas sequências que já tem lá os seus limites, que já são convergentes, essa soma também vai ser convergente. E o limite dela vai ser a soma dos dois limites, A mais B. E vale para subtração também. Limite de xn menos yn é A menos B. E vale para o produto também. Aqui, bom, aí, como que é o produto, né, de duas sequências? Aí você faz um termo vezes o outro. Tá? Então, vai ficar x1 vezes y1, x2 vezes y2, x3 vezes y3, e assim por diante. Então, está aqui. Limite de xn vezes yn, A vezes B. E a divisão também. Xn dividido por yn, o limite vai ser A dividido por B, com a única restrição de que, nesse caso, o B tem que ser diferente de zero. Então, aquelas sequências que têm limite zero, como aquelas todas que vocês colocaram ali nos exemplos de vocês, 1 sobre n mais 1 ao quadrado, 1 sobre n ao quadrado, 1 sobre 2 elevado a n, todas essas sequências não podem entrar aqui nesse yn, porque daí elas vão estar todas convergindo para zero. Aí você vai ter aqui quer dizer, você pode até fazer xn dividido por yn, que não vai ter problema, mas você não vai poder usar esse teorema aqui. Você não vai poder afirmar que o limite vai dar A sobre B, porque o B é zero, aí vai ficar A dividido por zero. Vai dar uma indeterminação. Daqui a pouco, mais para frente, ele não vai dar tempo de falar na aula de hoje, porque está na seção 4 de limites infinitos, a gente vai discutir um pouco essas questões de indeterminação, como é que faz. Vai ser bem interessante. Bom, essas são as operações que ele fala aqui. Eu já estou pulando, porque ele escreveu operações com limites e ainda falou algumas coisas antes, então eu já estou de cara, já mostrando para os alunos as principais operações com limites. Então, gente, sempre que tiver duas sequências convergentes, não é sequência qualquer, sequência convergente, a limite de xn é A, limite de yn é B, limite da soma é igual à soma dos limites, limite do produto é igual ao produto dos limites, limite da divisão é igual, do quociente é o quociente dos limites, contanto que o denominador B seja diferente de zero. Agora, vamos voltar um pouquinho aqui nisso que ele comentou antes, que é muito interessante isso aqui. Olha só que legal esse teoreminha. Se o limite da sequência xn for zero, pode ser qualquer uma daquelas que vocês deram como exemplo. Essa xn aqui é tipo uma 1 sobre n, 1 sobre n ao quadrado, 1 sobre 2 elevado a n, o limite dela é zero.
E a YN é uma sequência limitada, não necessariamente convergente, convergente ou não. Então, com certeza, o limite do produto das duas é zero. Olha, turma, eu vou te dizer, isso aqui a gente usa bastante. Por exemplo, lá em equações diferenciais, para você, que a gente estuda com eles transformada de Laplace, e a transformada de Laplace cai no limite. É uma integral, na verdade, a transformada de Laplace, mas é uma integral até infinito, de zero até infinito. E aí você converte ela num limite. E nesse limite, você tem que mostrar que que vai dar um resultado, não vai explodir para infinito, vai convergir para algum número. E muitas vezes a gente usa essa ideia, porque você tem alguma coisa que fica limitada, tipo um seno, vezes uma coisa que está indo para zero, tipo uma exponencial, e elevado a menos n, por exemplo. E elevado a menos 1, e elevado a menos 2, e elevado a menos 3, está indo para zero. Vezes um seno de n. Quer dizer, tem uma sequência do para zero e outra limitada. Qual vai ser o limite do produto das duas? Qual é o limite de e elevado a menos n vezes seno de n? O limite é zero, por causa desse teorema aqui. Bom, olha como ele demonstra isso aqui. Eu quero mostrar que o limite do produto é zero. Então, o que eu preciso? Qual é uma técnica que eu posso usar para mostrar que o limite de uma certa coisa é zero? Vamos ver se vocês concordam comigo, para pegar a ideia da demonstração. Se eu quero mostrar que o limite de uma sequência é zero, quer dizer que uma sequência está indo para o zero, você concorda que se eu mostrar que dado qualquer epsilon maior que zero, o módulo da sequência fica menor que esse epsilon, eu provei o limite. Claro, porque eu estou provando que a sequência fica menor do que qualquer coisa maior que zero. Fica menor do que qualquer epsilon. Então, se eu provo que uma coisa é menor do que qualquer epsilon dado, eu provo que ela está indo para o zero. Ou já foi para o zero, já está igual a zero, ou está diminuindo cada vez mais indo para o zero. Por isso, aí eu digo que o limite dela é zero. Então, é essa técnica que ele vai usar. Eu vou provar que ela é menor que epsilon. Então, olha só, como é que ela quem? Xn vezes yn. É essa sequência que é o produto das duas. Você pode chamar de Zn, se você quiser. Zn é igual a xn vezes yn. É essa sequência x vezes y aqui que ele quer provar que é zero. Então, ele tem que provar que ela fica menor, ela em módulo fica menor do que epsilon. Então, olha só. Vamos ver a linha de raciocínio dele. Existe um c maior que zero, tal que módulo de yn é menor ou igual que c, para todo n pertencente natural. Professor, por que ele está falando isso aqui, que módulo da yn é menor ou igual que c, para todo n? Porque no teorema está dizendo que a yn é uma sequência limitada. Lembra que eu tinha falado para vocês de imaginar uma faixa? Imagina uma faixa no menos k, ou uma linha no k, menos k, outra no mais k. A sequência, os pontinhos da sequência está tudo entre essas duas linhas. Sequência limitada. No caso, em vez de usar a letra k, ele quis usar aqui, nesse momento aqui do livro, ele quis usar a letra c. C maior que zero, em vez de pegar um k. Mas é a mesma coisa, tá? Módulo de yn menor ou igual que um c. Que um certo c fixo, dado. C maior que zero. Quer dizer, a yn está toda dentro de uma faixa que vai de menos c até c. Porque ela é uma sequência limitada. Beleza, entendi a primeira frase. Dado arbitrariamente um epsilon maior que zero, existe um n0 pertencente aos naturais, tal que para n maior que n0, o módulo da xn fica menor que o epsilon. Ou menor que epsilon dividido por c, já que c é maior que zero. Se você fizer epsilon dividido por c, é um número positivo também, é como se fosse um outro epsilon, não tem problema nenhum. É muito comum em análise a gente usar isso. Em vez de botar menor que epsilon, bota menor que epsilon sobre 2, menor que epsilon sobre 3, dependendo da conveniência de fazer isso aí, a gente faz. Bom, então beleza. Professor, mas por que ele escreveu isso aqui da xn? Porque na hipótese ele falou que o limite da xn é zero. Se o limite da xn é zero, o módulo dela fica menor do que qualquer coisa, para n suficientemente grande. Porque ela está tendendo a zero, ela vai diminuir tanto quanto você queira. Então, dado epsilon maior que zero, existe n0 presentes naturais, tal que para n maior que n0, implica que módulo de xn é menor do que epsilon dividido por c, tá certo? Beleza, tá perfeito para mim essa frase. Essas duas linhas, ele só reescreveu a hipótese do teorema. Ele reescreveu que o limite xn é zero e reescreveu que a yn é uma sequência limitada. Vamos ver agora o raciocínio. Então, para n maior que n0, quer dizer, o que é n maior que n0? Quando a módulo de xn fica menor que epsilon sobre c, módulo de xn vezes yn,
que é igual, isso aí está lá naquele mesmo teorema do capítulo 2 da desigualdade triangular, é no mesmo teorema que ele fala isso aqui. Módulo de x vezes y é igual a módulo de x vezes módulo de y, cap2. Módulo de xn vezes yn é igual a módulo de xn vezes módulo de yn, que fica menor do que da parte aqui do xn, módulo de xn, eu substituo pelo epsilon sobre c, aqui que eu tinha visto antes. E a parte do yn, eu substituo pelo c, que eu tinha visto antes também. Então, xn vezes yn, epsilon sobre c vezes c. A hora que você multiplica, epsilon. Então, eu acabei de provar que módulo de xn vezes yn é menor do que um epsilon, dado um epsilon arbitrário. Conclusão, limite da xn vezes yn tem que ser zero. Se ela está ficando menor do que qualquer epsilon que eu dou, é porque ela está indo para zero. Pergunta para a turma, para dar feedback, para dar reação aqui, para dar retorno. Vocês entenderam o que eu falei dessa demonstração? Fluiu para vocês? Ficou coerente? Vocês aceitaram bem? Ficou alguma coisa que você achou que não? Aí o pessoal está reagindo aos poucos. Se alguém achou que não, pode falar. Não, olha lá, a Luísa Angelina falou que não. O que você não gostou muito nessa demonstração? Pode falar. Pode abrir o microfone e falar se você quiser. Eu não entendi a última linha. Por que ele sai dessa desigualdade e conclui que é igual a zero? Que o limite é zero. Ótima pergunta. A melhor pergunta que alguém poderia fazer para essa demonstração, porque é justamente o ponto crucial aqui. Então, lembra, eu tinha falado, mas eu vou repetir, eu falo muita coisa e falo rápido, é bom que eu repita mesmo, e repita devagar, de preferência. Veja bem, Luísa e todos os outros alunos, toda vez que eu conseguir mostrar que o módulo, toda vez que eu conseguir mostrar que dado um epsilon maior que zero, o módulo da sequência fica menor que esse epsilon, eu provei que a sequência vai para zero. Por quê? Porque quando o cara fala dado epsilon maior que zero, ele pode pegar epsilon igual a 1, pode pegar epsilon igual a 0,1, pode pegar epsilon igual a 0,000001, pode pegar epsilon igual a 0,200 ele pode pegar epsilon, o epsilon só tem que ser maior que zero. Se ele for uma fagulha maior que zero, já tá bom. A hora que você prova que o módulo da sequência é menor do que epsilon, você está provando que esse módulo da sequência está ficando menor do que qualquer fagulha que você pegar. Está ficando menor que 0,1, menor que 0,01, menor que 10 a menos 1000. E detalhe, módulo é sempre maior ou igual que zero. Então, no fundo, no momento que ele chegou aqui, que o módulo de xn vezes yn é menor que um epsilon qualquer maior que zero dado arbitrariamente, ele, na verdade, chegou à seguinte conclusão, ó, a sequência xn y, o módulo dela, vai ter que estar maior ou igual que zero, quer dizer, o piso é o zero, porque tem um módulo, maior ou igual que zero, e menor ou igual que qualquer epsilon dado, onde esse epsilon pode ser tão pequeno quanto você quiser. Qual é a única chance que sobrou para o xn y? Se ela está a partir do zero e menor do que qualquer epsilon que eu pegar, ela tem que estar esmagada no zero. O limite dela tem que ir para zero, não tem jeito. Tá certo? Então, e isso é um padrão, eu estou até explicando assim, com calma, porque, esqueci de acender a luz aqui, eu acho que eu estou meio escurão na tela aí. Eu esqueci, eu até faço questão de explicar com calma, por quê? Porque esse raciocínio, Luísa, de mostrar que dado um epsilon maior que zero, o módulo da sequência xn é menor que epsilon. Então o limite de xn é zero. Esse raciocínio é frequente. Ele é usado várias vezes, tá certo? Não vou te dizer aqui de cor quando que ele vai aparecer para frente, que eu não decorei todas as horas que ele aparece, mas eu sei que ele é muito utilizado. Você mostrou... Aqui, por exemplo, ele usou 2 vezes nessa demonstração. 2 vezes. Olha só, ele tinha dito no enunciado que o limite de xn é zero. E ele usou aqui que, para n maior que n0, a módulo de xn fica menor que um epsilon sobre c. Ele usa, isso aqui vem diretamente do fato que o limite dela é zero. Só que aqui ele usou de lá para cá, né? Do limite ser zero, ele tirou isso aqui. Vale a volta também. Se tem o módulo ficando menor que epsilon, por exemplo, aqui, ó, módulo de xn vezes yn, ficou menor que epsilon. Opa, então eu posso ir para o limite ser igual a zero. Só que no caso aqui não vai ser só limite de xn.
vai ser limite de xn vezes yn, porque você provou que o módulo de xn vezes yn é menor do que epsilon. Portanto, o limite é zero. Vamos ver aqui os exemplos, talvez fique um pouco mais claro. Deixa eu dar uma comentada aqui nos exemplos. Se xn é igual a 1 sobre n, e yn é seno de n. É um exemplo que ele está dando. Ele pegou uma sequência xn que vai para zero, 1 sobre n, beleza, já até tivemos discutindo aqui ela na aula como exemplo, e pegou uma sequência yn que é limitada, porque o seno, gente, seno de qualquer número, ele está sempre limitado entre -1 e 1. Então, o seno de n é uma sequência limitada, ela nunca vai para baixo do -1, nunca vai para cima do 1. Tem uma faixa entre -1 e 1 que ela fica pingando sempre ali dentro, tá? Beleza. Então, pegou uma sequência limitada, seno de n, pegou uma sequência que vai para zero. Yn não converge, né? Mas é limitada, porque yn está entre -1 e 1, como eu acabei de falar. Então, olha só que interessante. A gente acabou de ver no teorema, olha que interessante isso aqui. A gente acabou de ver no teorema que quando o limite de xn é zero, e a yn é uma sequência limitada, que é exatamente o nosso caso aqui, o limite do produto dá zero. Foi a conclusão que a gente chegou. Limite de xn e yn dá zero. Então, olha só, quem que seria aqui no caso o limite, quem que seria aqui no caso xn vezes yn? Seria seno de n dividido por n. Então, você acabou de provar aqui que limite para n tendendo ao infinito de seno de n sobre n é zero. Bonito, porque lembra aquele limite fundamental do cálculo, né? Mas não vai confundir com o limite fundamental do cálculo. O limite fundamental do cálculo, que é um seno de x sobre x, por isso que eu digo que confunde, né? Aqui é seno de n sobre n, e dá zero. E o limite fundamental do cálculo é um seno de x sobre x que dá 1. Quem consegue me explicar a diferença? A diferença é que, no cálculo, o seno de x sobre x que dá 1, o limite, é limite de x tendendo a zero. E aqui, no caso, é limite de n tendendo a infinito. Limite para n tendendo a infinito, seno de n sobre n, dá zero. Tá? Agora, limite para x tendendo a zero de seno de x sobre x dá 1, que é um limite fundamental do cálculo. Tá certo? Bom, interessante esse exemplo, eu gostei. Por outro lado, agora é importante comentar o que ele vai fazer, né? Quando que o teorema daria pau? Quer dizer, o que a gente poderia ver aqui que não funciona, né? Quer dizer, o teorema funciona, ele está provado, mas que outras situações diferentes dessa aqui poderiam surgir? Por outro lado, se o limite de xn for igual a zero, que nem no teorema, mas a yn não for limitada, aí não dá para você concluir que o limite vai ser zero, o limite do produto. O produto xn vezes yn pode divergir. Aí ele dá até o exemplo aqui, olha só que interessante. Se você pegar xn igual a 1 sobre n, vai para zero. Mas yn igual a n ao quadrado não é limitada. N ao quadrado vai crescendo para sempre. A hora que eu multiplico as duas, o limite vai para zero? Não, porque 1 sobre n vezes n ao quadrado dá n. E limite de uma sequência que é xn igual a n não é zero. É infinito, ela diverge, né? Então, aqui é um exemplo que, realmente, como você derrubou uma hipótese do teorema, tirou a limitação da yn, deixou a yn não limitada, o teorema deixou de valer. Agora, o limite do produto não é mais zero. O limite diverge, tá? Ou converge para qualquer valor. Se você pegar 1 sobre n e c vezes n, aí o produto vai dar c. Então, se você fizer 1 sobre n, que vai para zero, e 2n, o limite do produto vai dar 2. Se for 1 sobre n e 3n, aí o limite dá 3, né? Olha que interessante. Vocês estão vendo que quando você tem a yn não mais limitada, quando você tem ela ilimitada, aí o limite do produto xn yn não só não vai mais para zero, como ele passa a ir para qualquer coisa. Ele pode convergir, ele pode divergir, ou ele pode convergir para qualquer número c. Tipo, ele fica maluquinho, tá certo? Só fica bem comportado indo para zero quando você tem as duas condições. O limite da xn é zero e o limite da yn, e a yn é limitada. Não tem limite, não converge, mas é limitada, tá certo? Bom, isso aqui eu tentei fazer uma demonstração lá na minha digitação, mas eu vou tirar porque ficou uma porcaria. Não gostei. Eu acho que eu me perdi demais nessa... Deixa eu só mostrar aqui. Aqui, ó. É a mesma linha que ele escreveu lá. Calma aí. Olha a linha que ele escreveu, limite, isso aqui é importantíssimo, hein? Limite de essas equivalências, saber essas equivalências aqui é importantíssimo, porque vira mexe ele usa isso aqui. Dizer que limite de xn é A
é a mesma coisa que dizer que o limite de xn menos a é zero, tá certo? Que é a mesma coisa que dizer que o limite do módulo de xn menos a é zero. São três coisas equivalentes, elas significam, na verdade, tudo a mesma coisa. Tá? Significa que o limite da xn é a. Então, você pode falar que o limite da xn é a, falando que o limite da xn menos a é zero. Ou falando que o limite do módulo de xn menos a é zero. Aí eu vi o autor escrever isso aqui, fui me meter a fazer uma demonstração, não é nem questão de estar errado ou estar certo. Eu fiz uma demonstração para a primeira equivalência e outra demonstração para a segunda, como se fosse um exercício, tá? Só que eu peço para vocês ainda não ligarem muito para isso. Se vocês quiserem ler, pode ler, tá? Mas assim, eu acho que dá para fazer de um jeito menos cavernoso, assim, menos complicado. Eu vou tentar simplificar essa demonstração, isso que eu quis dizer. Aí vem as operações com limite, que eu já falei aqui para vocês, tá aqui as operações com limite. Tem a demonstração delas que eu vou deixar para vocês lerem, tá? E tem alguns exemplos que eu vou cuidar na aula, na sexta-feira, antes de falar dos exercícios, eu vou discutir com vocês 2 exemplinhos que é como se fossem exercício, eu vou adicionar eles nos exercícios. Vocês já podem até ir lendo para amanhã, que é o exemplo 11, eles não têm nada de matéria nova, teoria, eles são exercícios, tá? Na forma de exemplos aqui do livro. Eu estou me referindo aos exemplos 11, exemplo 12 e exemplo 13. Esses 3 exemplos, 11, 12 e 13, e o 14 e 15 também, mas esse eu não vou falar amanhã não, para não ficar muito cansativo. O 11, 12 e 13, já pode adicionar eles na lista de exercícios que eu tinha falado. Isso é como... Você sabe o livro de VGA que tem exercício resolvido? É a mesma coisa, são 3 exercíciozinhos resolvidos que eu quero que vocês deem uma estudada, por favor. E eu vou discutir eles com vocês amanhã na aula de exercício a partir das 15 horas, para eu não errar mais o horário, tá? Agora, um pouco antes desses exemplos 11, 12 e 13, que eu vou discutir amanhã, esse exemplo 10 aqui não vai dar tempo, e o 9 é importantíssimo, eu vou deixar ele para a próxima aula, tá? Porque o 9, ele vai mostrar para a gente a relação que existe entre potência e exponencial e fatorial e potência de potência, que não sei qual é o nome disso, x elevado a x, né? O n faz o papel do x aqui nas sequências, né? É a variável. E aqui seria um x elevado a x, né? No caso seria n elevado a n. Então, o que esse exemplo 9 aqui comenta com a gente? Dá uma lida nele para a próxima aula, que ele é muito interessante. O que ele está comentando é o seguinte, ó, um polinômio, n elevado a k é um polinômio. Por exemplo, se o k fosse 2, seria que nem aquela sequência ali do exemplo do Marcelo. Seria n elevado ao quadrado. Ele sempre cresce menos que uma exponencial, a elevado a n. Por que ele sempre cresce? Por que o polinômio sempre cresce menos que a exponencial? Porque aqui está provado que o limite do polinômio dividido pela exponencial dá zero. Então, significa que o denominador está crescendo muito mais que o numerador. Então, quer dizer, o polinômio cresce muito menos que a exponencial. Por outro lado, a exponencial cresce menos que o fatorial. Olha que interessante isso. Por que eu sei que a exponencial cresce menos que o fatorial? Porque o limite de uma exponencial dividido por um fatorial dá zero. Então, significa que o denominador está crescendo muito mais que o numerador. E, para terminar, outro resultado fantástico, o fatorial cresce menos que esse x elevado a x. Ou, aqui no caso, o n elevado a n. O n fatorial cresce menos que o n elevado a n. Cresce mais, não é que cresce menos, a palavra certa talvez seria cresce mais devagar. Esse que seria o jeito certo de falar. O polinômio, porque crescer menos assim, todos eles vão para infinito. Polinômio vai para o infinito, exponencial vai para o infinito, o fatorial vai para o infinito, o n elevado a n vai para o infinito, tudo vai para o infinito. A questão é, se fosse uma corrida para o infinito, vários corredores, cada um desses é um corredor, que nem na Olimpíada, vai dar a largada. Quem que vai chegar primeiro no infinito? Quem que vai mais rápido para o infinito? Então, o que você está vendo aqui é que o mais rápido de todos é o n elevado a n. O segundo mais rápido é o fatorial. O fatorial é mais rápido que a exponencial e a exponencial é mais rápida que o polinômio. Então, o fatorial é mais rápido que o polinômio também. Então, na corrida para o infinito, quem chega primeiro é o n elevado a n. Quem chega em segundo é o n fatorial. Quem chega em terceiro é a exponencial. E quem chega por último no infinito é o polinômio, é o n elevado a k. Estou interpretando esse resultado aqui para vocês com as minhas palavras, que ele não fala isso aqui. Eu que estou ilustrando. Você bate o olho nisso aqui e pensa, é só mais uma coisa chata e inútil. Não é, não. Isso aqui é uma coisa linda da matemática.
Ele está mostrando quem dos 4 corredores, polinômio, exponencial, fatorial e n elevado a n, é uma corrida de 4 pessoas. Qual que vai chegar primeiro e qual que vai chegar por último no infinito. Tá? A gente discute isso aqui na próxima aula, as contas, a demonstração. Tá? Para fechar essa aula, eu queria apenas discutir com vocês esse exemplo 8 aqui. Vamos dar, porque esse exemplo 8 é muito interessante. Olha só, se xn for, para fechar a aula, se xn for maior que zero, para todo n pertencente aos naturais, quer dizer, você tem uma sequência só de números positivos. Não sei se ela cresce, se ela decresce, se ela é constante, se ela é limitada, se ela não é limitada, se ela converge, não sei nada. Eu sei apenas que ela é uma sequência de números positivos, xn maior que zero, para todo n pertencente aos naturais. E o limite de xn mais 1 dividido por xn der menor do que 1, dá um número azinho que é menor do que 1, o que é xn mais 1 dividido por xn? É você pegar essa sequência xn e fazer o termo da frente dividido pelo termo de trás. Tá? Se o limite do termo da frente dividido pelo termo de trás der menor do que 1, então já sabemos que essa xn, o limite dela é zero. Olha que bonito esse resultado. Toda sequência de números positivos que dividir o termo da frente pelo termo de trás resulta num limite, fazer o limite disso aí, né? Limite de xn mais 1 dividido por xn, resulta num limite menor do que 1, implica que a sequência vai para zero, tá certo? Vamos só dar uma olhadinha na demonstração para fechar. Ele fala assim, com efeito, tomemos um número C. Aqui, Luísa, de novo aquilo que você tinha perguntado para mim, que você até brincou, falou assim, não, eu acho que ele roubou na demonstração, porque ele fez uma coisa que não é certeza que daria para fazer. Aqui ele está usando a mesma ideia. Já que o A é menor do que 1, formou um intervalinho ali, que vai de A até 1. Então, eu posso pegar um número C que esteja entre os dois. Com efeito, tomemos um número C que esteja entre A e 1. Beleza, já que A é menor do que 1, eu posso fazer isso. Então, a xn mais 1 sobre xn fica menor do que esse C para todo n suficientemente grande. Por quê? Porque aquele primeiro teoreminha que eu discuti na aula com vocês. O primeiro teoreminha dizia o seguinte, quando eu pego um número menor que o... Perdão, aqui no caso, quando eu pego um número maior que o limite aqui no caso é A. Limite de xn mais 1 sobre xn é A. Aí eu peguei um número, C, que é maior que o limite. Então, com certeza, para algum n suficientemente grande, o xn mais 1 sobre xn vai estar para baixo do C. Porque o C está para cima do limite dela. Ela vai ter que chegar tão perto do limite que ela vai passar para baixo do C. Tá certo? Já que o C está para cima do limite, ela está se aproximando do limite. É que nem assim, todo avião que tem que pousar no chão, ele tem que vir para baixo da nuvem. Por quê? Porque a nuvem é para cima do chão. Essa que é a ideia. Então, o que acontece? Xn mais 1 sobre xn, para n suficientemente grande, é maior do que zero. Maior do que zero vai sempre ser, porque a xn é maior que zero. E é menor do que C, por causa do teoreminha. Tá? Para todo n suficientemente grande. Segue-se que o zero é menor do que xn mais 1. Note que o fato do xn ser maior que zero implica que xn mais 1 também é maior que zero. Tá? Toda a sequência xn é maior que zero. Então, todos os termos xn mais 1, que é tudo a mesma sequência, vai ser tudo maior que zero. Então, vamos lá. 0 menor do que xn mais 1, que é a mesma coisa que xn mais 1 dividido por xn vezes n, porque cancela e volta no xn mais 1, é um artifício matemático aqui, né? xn mais 1, que é igual a xn mais 1 sobre xn vezes xn, que é menor do que c vezes xn, claro, porque esse xn mais 1 sobre xn, ele acabou de provar que é menor que c para todo n suficientemente grande. Então, ele troca o parênteses aqui, que é xn mais 1 sobre xn, por c. Então, beleza, xn mais 1, que é igual a isso, que é menor que c vezes xn, que é menor do que xn. Por quê? Porque c é menor do que 1. Se eu pego o xn e multiplico por um c menor do que 1, esse c xn fica menor do que xn. O que você acabou de provar com essa linha de desigualdades aqui? Você acabou de provar o seguinte. Para n suficientemente grande, a sequência xn é monótona limitada. Por que monótona? Porque o xn mais 1 ficou menor do que o xn, certo? Lembra que eu falava para vocês? Tem dois tipos de monótonas, xn mais 1 maior ou igual que xn, xn mais 1 menor ou igual que xn. Aí você vai falar, aqui no caso foi estritamente menor. Sim, mas eu falei para vocês na ocasião que quando é estritamente menor,
é monótona também. Monótona não oscila. Tá? Então, se o xn mais 1 está sempre menor que o xn, é uma sequência que está indo para baixo, não está oscilando. Então, mas isso é só para n suficientemente grande. Então, beleza. Para n suficientemente grande, a sequência fica monótona. E limitada. Por que limitada? Bom, ela está maior do que zero, sempre, né? Então, ela está decrescendo sempre, sempre maior do que zero. Você concorda que você está esmagando ela? Uma coisa que não pode passar para baixo do piso de zero, está sempre maior que zero, e está sempre decrescente. Ela vai ter uma hora que ela vai pousar, né? Bom, seja B o limite de xn. Claro que ela não vai pousar necessariamente no zero, né? Pode ser que ela pouse na altura de meio, por exemplo, né? Pode ser que ela pouse na altura de meio. Ela vem decrescendo, 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 e estabiliza em meio. Né? Ficou sempre maior que zero, sempre decrescendo. Tá? Tem esse detalhe também. Ela é monótona, limitada. A gente viu que tem o teorema que monótona limitada é convergente, beleza? Mas vamos ver para qual número que ela vai convergir, né? Pode ser para zero ou não. Vamos ver o que ele vai falar. Bom, seja B, claro que ele vai concluir que é zero, porque o resultado do teorema é que xn é zero, mas a princípio a gente não está vendo isso tão claro, vai ter que terminar o raciocínio. Seja B o limite de xn, já vi que a xn é monótona e já vi que ela é limitada, para n suficientemente grande. Monótona por quê? Porque xn mais 1 ficou menor que xn, monótona. Limitada por quê? Porque está maior que zero. Então tem uma limitação aqui, maior que zero, tá certo? Beleza, vamos continuar aqui. Vamos ver aqui, calma lá. Aqui, seja B limite de xn. Do fato de que xn mais 1 é menor que cxn, estava aqui, né? Para todo n suficientemente grande, resulta que, fazendo o n tender a infinito, né? Qual que é o limite de xn mais 1? É o mesmo limite xn. Xn mais 1 é como se fosse uma subsequência do xn. E a gente já discutiu no outro teoreminha da aula passada, que se a sequência converge, toda subsequência converge para o mesmo limite. Então, se eu tacar limite dos dois lados aqui dessa igualdade, vai ficar limite de xn mais 1 menor que limite de c vezes xn. Então, vai ficar b menor ou igual que c vezes b, tá certo? Isto é, passando para o outro lado, 1 menos c, boto b em evidência, passo o cb para o outro lado, boto b em evidência, 1 menos c vezes b menor ou igual que zero. Aí vai vir uma conclusão que é a seguinte, né? Como o b, ele é maior ou igual que zero, porque a sequência está toda para cima do zero, não tem como o limite dela ser negativo, o b está maior ou igual que zero, e o c é menor do que 1, o c que ele tinha pego estava menor do que 1, c está entre 0 e 1. Então, resultado, 1 menos um número que está entre 0 e 1 dá um número positivo, vezes b, que é um número maior ou igual que 0 também. Conclusão, para um número estritamente positivo, que é 1 menos c, vezes um número que é maior ou igual que 0, dar um número menor ou igual que 0, a única chance que tem dessa desigualdade dar certo, e você pode testar todas as opções por b, é o b ser 0. Né? O b tem que ser 0, não é verdade? Não sei se vocês concordam disso aí. Porque você vai falar, não, se você colocar um b negativo dá, só que o b tem que ser maior ou igual que 0, ele não pode ser negativo. Então coloca um b positivo, mas aí positivo vezes positivo daria positivo, não daria menor ou igual que 0. Então a única chance que isso aqui tem de dar certo é colocar o b igual a 0.